Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Oi, tudo bem? Vamos lá. A gente terminou a aula passada falando sobre o ógmo, né? A gente fez aquela introdução inicial e estamos falando agora sobre o quem é quem no porto. Já vimos quem é o ógmo, o que é que o ógmo faz no porto. Agora vamos estudar as atividades portuárias, né? Esse é um tema muito importante, cai muito em primeira fase, cai muito em segunda fase. É bom conhecer o que é que faz cada um deles. Então, nos termos do artigo 40 da Lei 2.815, o trabalho portuário tem 6 atividades, né? Elas são capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância. Quando eu estudei esse assunto da primeira vez, eu estudei com a professora Vólia Bonfim Cassar, né? A professora Vólia. E aí ela criou um mnemônico com o nome dela. VBC, né? Que é Vólia Bonfim Cassar, então é vigilância, bloco e conserto. E aí, para quem é um pouco menos novo, né, jovem há mais tempo, era Vólia Bonfim Cassar comprou um CCE. Né? CCE ficaria para capatazia, conferência e estiva. Né? Vólia Bonfim Cassar comprou um CCE. Nos portos organizados será realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo indeterminado ou portuário avulso. Então, a gente vai ver a diferença também, vai estudar isso com mais profundidade, a diferença dessas duas formas de contratação. Então, vamos começar pela capatazia. Né? Eu fiz aqui uma mistura, né? uma mesclagem das definições com os riscos específicos de cada uma dessas atividades. Então, a capatazia, o que a capatazia faz? Ela movimenta as mercadorias nas instalações dentro do porto de uso público, compreendendo recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes, conferência aduaneira, manipulação, arrumação, entrega, bem como o carregamento de carga e descarga quando efetuados por aparelho portuário de guindar de terra. Então, a capatazia, ela trabalha fora do navio, né? Ela não está dentro do navio, ela trabalha fora do navio, movendo carga fora do navio. O que é que pode acontecer nesse trabalho? Tem risco de atropelamento por equipamento de movimentação, né? Alguém está passando ali para atropelar, quedas de materiais, exposição a ruídos extensos e outros tipos de lesões. Já a estiva é a movimentação no convés ou no porão da embarcação. Então, diferente da capatazia, porque a capatazia é feita fora do navio. Aqui é a movimentação, a estiva é a movimentação de mercadoria no convés ou no porão das embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como a operação de carregamento e descarga quando realizados com equipamentos de bordo. Ou seja, a capatazia fala de guindaste na terra, né? Aqui é os equipamentos que estão a bordo do navio. Entre as principais profissões, né, as principais funções, os tipos de estiva, a gente tem o guindasteiro, né, que é o trabalhador habilitado a operar guindaste. Quando é feito na terra, quem faz é a capatazia. Quando é feito no navio, quando o guindaste está preso ao navio, quem faz é o estivador. E o outro tipo de principal é o guincheiro, trabalhador habilitado a operar guincho ou pau de carga. Como esses equipamentos estão a bordo do navio, são operados sempre pela estiva. Então, o que estiver dentro do navio é estiva, o que estiver fora do navio é capatazia. Quais são os riscos específicos dessa função da estiva? Queda de altura, esmagamento por cargas suspensas, exposição a intempéries, lesões musculoesqueléticas, riscos ergonômicos por movimentos repetitivos e, eventualmente, problemas relacionados a espaços confinados. A terceira função que nós vamos ver é a conferência de carga. A conferência de carga consiste na contagem de volumes, anotação de suas características, espécie, peso, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência na pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos nas operações. As atividades de conferente de carga e descarga, inclusive de conferente-chefe e conferente ajudante, restringe-se a uma só embarcação por operação de carga e descarga, não se admitindo, portanto, que ele abranja simultaneamente duas ou mais embarcações. Os riscos específicos são a exposição a substâncias tóxicas durante a verificação das cargas,
atropelamento nas áreas operacionais e estresse por pressão de trabalho. A quarta função é o conserto de carga, né? A atividade de reparo ou restauração de embalagens e mercadorias avariadas nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiqueta. Então ele vai consertar o que teve de erro ali, né? Esses consertos podem ser realizados tanto a bordo quanto em terra, né? Sempre que tiver carga danificada. Essa profissão vem sofrendo transformações ao longo do tempo, em que não se realizam mais consertos no porto em cargas avariadas, uma vez que as mesmas não são recebidas pelo comando da embarcação, não são recebidas pelo porto. Os riscos ali são de corte e perfuração, exposição a substâncias químicas, riscos ergonômicos durante a posição. O quinto tipo é o quinto e o sexto tipo, né? A vigilância de embarcações e o bloco. Vigilância de embarcações, o nome diz, é a atividade de fiscalização de entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas, bem como movimentação de cargas, porta-lojas, rampas, porões. As vigilâncias são realizadas apenas a bordo das embarcações, são vigilâncias da embarcação. Quando o navio está ao largo em área de fundeio, caso haja requisição desse serviço, será feita pelo agente de navegação, que deve prover o transporte para o vigia. No porto, atracado ao cais, cabe ao operador fazer essa requisição. Os riscos, né, da profissão da vigilância são queda ao subir e descer das embarcações, exposição prolongada a intempéries, riscos de assalto e agressões. Já o bloco é a atividade de limpeza e conservação da embarcação, dos seus tanques, batimento de ferrugem, pintura, reparo. Em função do aspecto histórico, foi mantido na Lei 2.815 para garantir a empregabilidade desses trabalhadores. Mas atualmente, esses trabalhadores são multifuncionais e não é tão comum que realizem essa atividade. Os riscos são intoxicação por produtos químicos, quedas de altura, riscos de afogamento e trabalhos próximos à água. O interessante aqui é que a gente tem uma orientação sobre vigia portuária, uma orientação da CONATPA. Então, essa orientação aqui cai muito em primeira fase, cai muito em segunda fase, você tem que ter muito claro na cabeça. É impositiva a contratação de vigias portuários na área do porto organizado, a qual engloba embarcações ao largo ou fundeadas, devendo ter requisição de incluí-lo, ainda que haja vigia na embarcação. Então, ainda que haja vigia na embarcação, ainda que o navio estacionou lá, né, e já tenha um vigia, ainda assim é impositiva a contratação do vigia portuário. E a gente tem mais um detalhe, né? Isso aqui já é um eixo, já um pouco mais de profundidade no assunto. A gente vai ter a atividade dos amarradores, que não está prevista ali no artigo 40. Antes da Lei 8.630, essa amarração era feita pela Companhia de Docas. Então vejam que boa parte das coisas eram feitas pela Companhia de Docas. E aí a gente acabou com o monopólio estatal, né? Então teve a privatização dos portos e surgiu a discussão sobre quem deveria executar essa função dos amarradores. No Espírito Santo, esses ex-amarradores da Companhia de Docas buscaram o ógnimo, já que eles não tinham escalação específica para amarração, porque não tem previsão no artigo 40, eles foram escalados para estiva e capatazia, o que resultava em acidentes por falta de qualificação. Né? Não tinham mais a função de amarração, foram fazer capatazia e estiva e terminaram se machucando. O TRT 17 julgou que esses amarradores não constavam da lei, não tendo direito a registro no ógmo. A amarração diz respeito à segurança da embarcação, né? Não é movimentação de carga, diz respeito à segurança da embarcação. Alguns operadores contratam amarradores, mas essa não é a sua atividade fim. Em outros locais, a praticagem, o prático já faz a amarração, que é considerada uma solução legal. O STJ decidiu que os amarradores devem ser contratados pela administração portuária. Também é comum que administrações prestarem esse serviço, pois a amarração é apoio à navegação para operações seguras. Então, a gente tem uma função ali que ficou meio perdida. Geralmente, quando tem praticagem, a própria praticagem já faz essa amarração. Uma solução conciliatória seria incluir os amarradores no ógmo, pois a amarração é essencial para a operação portuária, né? E a legislação
A legislação previdenciária classifica dessa forma. Então, defende-se a inclusão dessa atividade no artigo 40 da Lei 2.815. Essa é uma de lege ferenda, né? Uma pergunta interessante é se essas funções elas são atividades ou são categorias. Isso é relevante para efeito de agregação sindical, né? O entendimento do MPT é que essas 6 funções que a gente estudou, lá no artigo 40 da Lei 2.815, capatazia, estiva, conferência, concerto, bloco e vigilância, constituem modalidades de trabalho de uma mesma categoria profissional. Todos eles são trabalhadores portuários. A natureza do trabalho, o ambiente do trabalho no porto organizado, gestão pela mesma entidade e finalidade comum justificam esse tratamento humanitário. Infelizmente, tem sido comum que alguns trabalhadores portuários se agreguem em categorias separadas. Então, em alguns portos, você vai ter um sindicato para a capatazia e outro para a estiva. Isso é uma coisa ruim, né? Porque fragmenta a atuação sindical e prejudica essa ideia de solidariedade de classe e o poder de barganha em uma negociação coletiva. E quando é que a gente vai ter aí a existência das categorias profissionais diferenciadas? A gente só vai falar em categoria profissional diferenciada quando houver prestação de serviços para empresas em áreas diversas da atuação econômica, ou seja, não há correspondência entre a atividade principal do empregador e o serviço que o empregado presta. Os exemplos clássicos são secretários, motoristas, vigilantes, que podem trabalhar para empresas de qualquer setor. Né? O portuário só trabalha para o porto, já o vigilante pode ser vigilante em qualquer lugar, o motorista pode ser motorista em qualquer lugar. Esses exemplos clássicos são também na nossa área que a gente está estudando, né, nos terminais de uso privativo, nos TUPs que estão situados fora do porto organizado. Nesse caso, esses trabalhadores podem ser reconhecidos como categoria profissional diferenciada, já que eles prestam serviços para diversos setores de atividade econômica. Né? Pode prestar para petroleiro, para minerador, para celulose, transporte de carga. Nesse caso, a categoria do empregador não corresponde à do empregado, por isso a ideia da categoria profissional diferenciada. Dentro do porto organizado, a gente não deveria ter categoria profissional diferenciada, né? Porque as funções estão muito bem definidas. Os trabalhadores portuários, nessas atividades que estudamos, eles prestam serviços portuários e a categoria econômica corresponde à categoria do empregado, ou seja, os operadores portuários são empresas pré-qualificadas e exclusivamente para movimentação de cargas. Então, existe uma compatibilidade perfeita, o que não justificaria, né, essa ideia de uma categoria profissional diferenciada. O que é que a gente poderia considerar categoria profissional diferenciada dentro do porto organizado? Motorista, secretário, auxiliar administrativo, porque esses realmente poderiam ser motoristas em qualquer lugar. Já a estiva não, a estiva só presta serviços no trabalho portuário, né? A Lei 2.815, assim no entendimento do MPT, tomou uma opção legislativa incorreta, constituindo essas atividades como categorias profissionais diferenciadas. Então, a lei ignorou a existência de uma categoria patronal específica correspondente, fragmentou artificialmente a categoria, enfraqueceu a representação sindical e contrariou o conceito jurídico de categoria profissional diferenciada. Apesar disso, apesar do entendimento do MPT que eles não seriam categoria profissional diferenciada, e esse nosso entendimento tem por base justamente uma predileção para uma maior agregação sindical, a lei foi muito clara em dizer que realmente cada atividade é uma categoria profissional diferenciada. O artigo 40, parágrafo 4º diz: as categorias previstas no caput constituem categorias profissionais diferenciadas. Essa opção, como eu disse, né, fragmenta a representação dos trabalhadores. A CONATPA, na sua atuação, busca promover a articulação entre os sindicatos portuários para que fortaleça a unidade dos trabalhadores, ainda que respeitando a organização sindical estabelecida na lei. Conceito muito importante para a gente é o conceito de multifuncionalidade. Né? A multifuncionalidade consiste na habilitação do trabalhador avulso para exercer mais de uma dessas 6 atividades. Então, ele pode fazer capatazia, estiva e concerto, etc. O objetivo estratégico da CONATPA é esse, né, por 3 razões principais. Adaptação à modernização. Então, se uma das funções, por exemplo, como concerto e bloco, estão se acabando, ele pode se requalificar e fazer alguma outra coisa. Eficiência operacional, né? Então,
o órgão pode atender melhor, evitando ternos, né? Terno é o conjunto de pessoas que são, a gente vai falar mais sobre isso, mas ternos são um conjunto de pessoas que são indicadas, né, para executar determinada operação. Então, se faltar alguém da capatazia, essa pessoa, a gente pode pegar alguém da estiva para fazer a capatazia, porque ele é qualificado para todas essas funções, e a distribuição equitativa de trabalho. Então, se você só é capataz, pode ser que você só trabalhe de muito e muito tempo, ou então, eventualmente, seja escalado para trabalhar em 2 turnos seguidos, sem respeitar o intervalo de 11 horas do artigo 8º da Lei 9.719. Então, é bom a gente ter essa possibilidade, que o óbito tem essa possibilidade de variação. Algumas regras importantes para essa multifuncionalidade: não é necessário que tenham 2 cadastros, né? O cadastro é o mesmo, só a certificação que vai ser diferenciada. O órgão tem que treinar todo mundo, como a gente viu. Quando houver oferta simultânea de funções para que ele esteja habilitado, respeite-se a sua preferência, né? Então, estava na vez de escolher, se ele faz capatazia estiva e está na vez dele de escolher, ele pode escolher a que ele quiser, se quer fazer capatazia ou a estiva, e a escalação, a gente viu, deve respeitar esse intervalo de 11 horas previsto no artigo 8º da Lei 9.719, salvo com exceções previstas em instrumento coletivo nos termos da orientação número 3. A gente vai falar mais sobre as orientações. E aí passamos para um dos pontos mais relevantes aqui nesse nosso curso da CONATPA, que é essa identificação da distinção entre trabalhador avulso e trabalhador eventual, né? Não são a mesma coisa. O trabalhador avulso, ele presta serviço para várias empresas, sem vínculo direto, mas com atuação regular e organizada, no caso do trabalho portuário, através do órgão, né, que organiza. O eventual, ele não participa da atividade fim da empresa. É o caso, por exemplo, de um chaveiro que é chamado para consertar uma porta quando uma porta quebra. O trabalhador avulso, nos termos da Constituição, como nós vimos, tem direito a todas as garantias, os mesmos direitos do trabalhador comum. Já o eventual tem redução desses direitos. Não faria sentido a Constituição dizer que o avulso tem o mesmo tratamento do trabalhador empregado se o avulso pudesse ser tratado como trabalhador eventual, né? Não faz sentido esse raciocínio. Se a Constituição quiser equiparação, não dá para comparar, não dá para pensar que o trabalhador avulso é um trabalhador eventual. Não é correto dizer que o trabalhador avulso trabalha quando quer, né? O trabalhador avulso trabalha quando tem serviço. Então, a Convenção 137 diz que os trabalhadores por ela abrangidos são pessoas que trabalham de modo regular como portuário e cuja principal fonte de renda anual, então esse é um critério muito importante, provém desse trabalho. Ali no artigo 3º, item 3, determina que os portuários matriculados deverão estar prontos para trabalhar de acordo com o que for determinado na legislação e práticas nacionais. 2, então, são os requisitos para a gente pensar no trabalhador portuário, né? Primeiro, que a sua principal fonte de renda venha do trabalho portuário, e segundo, que esteja sempre disponível para o trabalho. Ali na recomendação número 145, a gente tem previsão similar, né? Dizendo que, ao determinar o alcance da redução da quantidade de trabalhadores, né, por conta das novas tecnologias, a diminuição de quantidade de trabalhadores nos portos, deve-se levar em consideração, entre outros fatores, a exclusão de trabalhadores que não tirem seus principais meios de sustento do trabalho portuário. Seguindo esse raciocínio, alguns órgãos, né, eles têm previsto punições para trabalhadores que não comparecem, né? Claro, a gente não está falando do trabalhador que comparece e não tem escalação para ele. A gente está falando do que não comparece, né? É diferente. Então, existem alguns lugares que têm previsão em norma coletiva com punições para aqueles trabalhadores que não se apresentem para o serviço. Isso aqui, o fato do trabalhador não se apresentar também é um indicativo de que ele tem outras fontes de renda, né? Que o trabalho portuário não é sua fonte principal de renda. E, naturalmente, não está incluso nisso os trabalhadores que estão afastados com algum afastamento legal, né? Uma licença saúde, por exemplo. E qual é o interesse que tem o empregador de contratar trabalhadores por fora do sistema óbvio? Só pode ser 2 razões, né? Para pagar menos, para precarizar e para dificultar a agregação sindical.
Então, algumas empresas têm interesse de fazer isso, o Ministério Público, os órgãos, os sindicatos batalham bastante para que as empresas não façam isso, né? O sistema tem um trabalhador típico, que é o trabalhador avulso, e deve ser contratado ali. Um outro tema bem importante é a gente falar sobre a possibilidade de contratação com vínculo permanente. Então, a empresa procura trabalhador avulso no órgão, né, e vê se algum deles quer ser contratado com vínculo permanente. Se eles não quiserem, se ninguém tiver interesse em ser contratado com vínculo permanente, a empresa pode contratar trabalhadores fora do órgão. Isso foi um dos debates que aconteceram ali na ADI 7591. O MPT entende que a Convenção 137 já tem parâmetros suficientes para responder essa pergunta, né? Ali na Convenção 137, ela estabelece que os portuários matriculados deverão estar prontos para trabalhar de acordo com o que for determinado pela legislação ou pela prática nacionais. Artigo 3º, item 3. Né? E aí, simultaneamente, a Convenção estimula a contratação permanente ao prescrever que incube a política nacional estimular tais setores, todos os setores interessados para que assegurem aos portuários, na medida do possível, um emprego permanente ou regular. Então, claro, se realmente o empregador for lá procurar trabalhadores e realmente não tiver nenhum interessado, aí a gente pode até cogitar a contratação por fora, mas a prioridade é muito clara. O que ocorre é que, pensando nessa flexibilidade, algumas empresas faziam uns editais um pouco sombrios, né, com uma intenção ali velada de que ninguém aparecesse para que eles pudessem contratar por fora do sistema órgão. Então, eram umas seleções que previam algumas exigências desarrazoadas, não diziam qual era o salário, ou seja, quem é que vai se habilitar para uma função permanente sem saber qual é o salário? Exigência de fluência em inglês, para quando não precisa de fluência em inglês, umas nomenclaturas de cargos estranhos que ninguém sabia do que se tratava, e aí, claro, nesse contexto ninguém ia aparecer. Então o MPT tem forte investigação para vedar esse tipo de fraude, né? Então a empresa vai ter que comprovar que realmente procurou, honestamente procurou ali entre os trabalhadores do órgão alguém para a contratação de vínculo permanente, e aí sim talvez possa contratar por fora do sistema órgão. Então, quais são os passos para que a empresa possa fazer isso? Primeiro, solicitar ao órgão a divulgação entre os trabalhadores registrados e cadastrados que está oferecendo vaga, né? Vai realizar um processo seletivo regular, cumprindo todas as normas direitinho. Além disso, somente após o desinteresse comprovado dos trabalhadores é que você pode cogitar a contratação externa. Depois disso, tem que haver negociação coletiva com o sindicato, inclusive sobre remuneração, não se admitindo a fixação unilateral de patamares salariais, e essa eventual flexibilização da preferência ou exclusividade dos trabalhadores do órgão pode contratar por fora, mas, como a gente disse, tem que ser objeto de negociação coletiva. E um dos argumentos de reforço é que se até nos TUPs, nos terminais de uso privado, se até nos TUPs, que são fora do porto organizado, é necessário se negociar com o sindicato para as condições de contratação, conforme está previsto ali no artigo 44 da Lei 2.815, se até nesses casos é preciso negociação com o sindicato, com muito mais razão, os operadores portuários vão ter que negociar com o sindicato quando pretenderem contratar alguém fora do sistema do órgão. E vamos ver então o que acontece com o trabalhador portuário avulso quando ele é contratado com vínculo permanente, né? Durante esse período em que ele está com vínculo empregatício, né, permanente, o seu cadastro, o registro fica suspenso no órgão e ele deixa de concorrer às oportunidades de trabalho, né? Naturalmente ele não vai para a escala porque já tem um trabalho fixo. Depois, quando esse contrato é rescindido, o trabalhador tem direito a retornar automaticamente para o sistema, voltando a concorrer normalmente e novamente para as escalas de trabalho. O problema aqui tem uma questão delicada, né? Imagine que a empresa contratou alguém fora do sistema do órgão. Então, essa pessoa que veio de fora, ela nunca pertenceu ao sistema da órgão, ela foi contratada pela empresa e está ali exercendo o trabalho. Primeira pergunta que a gente tem que fazer é: essa pessoa é um trabalhador portuário? E a resposta é sim, né?
Uma vez que ele é contratado para exercer atividade portuária típica, ainda que desrespeitada a prioridade legal, enquanto essa contratação não for declarada ilegal, o trabalhador permanece para todos os efeitos como trabalhador portuário e vai competir ao óbvio o seu treinamento. Ali no artigo 32, a expressão específica dizendo ali que compete ao órgão treinar e habilitar os trabalhadores inscrevendo no cadastro. O órgão sempre teve essa função de treinar, né? Então vai continuar sendo a instituição que faz esse treinamento. Sendo o trabalhador contratado por prazo indeterminado, no órgão, a eventual rescisão contratual transforma ele, né? Ele vai se manter como um trabalhador portuário avulso e vai passar a concorrer à escalação junto com os demais TPAs. Então, o trabalhador que é contratado desrespeitando o órgão de prioridade, né? A empresa não vai atrás do órgão, ela vai contratar alguém fora do sistema. Mesmo assim, essa pessoa vira trabalhador portuário e, quando é desligado, vai poder concorrer às fainas como se o trabalhador portuário fosse. Uma outra dúvida interessante, né, um outro ponto interessante, é saber o que acontece com o trabalhador aposentado. Então, ele tem os requisitos de aposentadoria, se aposenta e quer continuar trabalhando no sistema, né? Na Lei 8.630, que é a lei anterior, a aposentadoria era prevista como uma das hipóteses de cancelamento no cadastro, né? Extinção do cadastro. Então, ele se aposentava, o vínculo com o sistema era automaticamente rompido. Durante a vigência da Lei 8.630, era comum que os empregadores procurassem o pessoal aposentado do órgão e aí diziam estar cumprindo as determinações legais de prioridade de contratação no órgão dessas pessoas que estavam aposentadas. O que seria uma coisa meio estranha, porque se a aposentadoria extingue o cadastro, essa pessoa não pertenceria mais ao órgão, né? Mas a Lei 2.815 mudou essa situação. A nova lei removeu a aposentadoria como causa de cancelamento da inscrição. E aí o artigo 41, parágrafo 3º, passou a prever apenas duas espécies de extinção, ou a morte ou o cancelamento por infração disciplinar. Então, os trabalhadores aposentados não são mais automaticamente excluídos do órgão. O Ministério Público do Trabalho enxerga algumas consequências problemáticas disso, né? A gente vai ter um aumento artificial do contingente, vai ter mais gente concorrendo, a distribuição do volume de trabalho não vai ser tão boa, há um desequilíbrio econômico. Esse é um ponto bem relevante, porque os aposentados já têm renda previdenciária, né? E aí, voltando a trabalhar, vão ganhar mais um pouco, mas aí os trabalhadores da ativa que dependem exclusivamente daquele trabalho podem ter menos oportunidades de trabalhar. Então, a gente pode ter trabalhadores aí que estão na ativa e têm muita dificuldade de se sustentar. A elevação do aumento da idade é uma coisa perigosa, porque as atividades são atividades que exercem, demandam, né, um vigor físico muito forte, e isso vai naturalmente aumentar os riscos de acidentes. O MPT tem posição no sentido de que essa mudança contraria as diretrizes da OIT e pode comprometer as atividades portuárias. Não se trata de uma discriminação etária, mas sim de um resguardo das características psicofisiológicas daquele trabalhador, que é um trabalhador idoso e não deveria estar sendo empregado em trabalhos com altíssimo rigor físico. O ideal seria que essa legislação permitisse que o trabalhador escolhesse, né? Ele pode se aposentar e ficar no sistema ou sair do sistema. Mas essa mudança repentina da lei é uma coisa que é vista com certa parcimônia pelo Ministério Público. Aqui temos algumas distinções importantes, né? Então, uma primeira coisa para a gente considerar é a impossibilidade, né, do trabalho temporário nesse tipo de atividade, né? Trabalho temporário como portuário, justamente porque o próprio legislador entendeu ali que esse tipo de contratação não era compatível com o regime de trabalho portuário. Contudo, nos terminais privativos, né, não há óbice para terceirização ou trabalho temporário. Então, se for nos TUPs, aí sim é possível a terceirização ou o contrato de trabalho temporário.
Por outro lado, né, o contrato intermitente ele é muito parecido com o contrato avulso. Né? Se a gente tem dois regimes que são iguais e um deles já é mais tradicional, não tem razão para a gente aplicar o contrato intermitente. Além disso, a utilização do contrato intermitente no trabalho portuário iria de encontro ao que prevê a recomendação número 145, no sentido de que o Estado deve adotar medidas que assegurem ao trabalhador portuário emprego permanente ou regular. Então, só existem duas hipóteses de forma de trabalho portuário, né? A contratação, o trabalho avulso e a contratação com vínculo permanente. Estão excluídos, portanto, as hipóteses de contrato de trabalho com prazo determinado. Um ponto interessante também é a situação dos chamados conferentes credenciados. Né? Alguns portos brasileiros criaram essa figura, que são trabalhadores portuários avulsos colocados permanentemente à disposição dos operadores portuários sem vínculo empregatício. É uma situação um pouco exótica, né? Diferente. A gente tem esse decreto aqui que permitia essa livre escolha do conferente-chefe pelo armador, mas a Lei 6.914 estabeleceu um rodízio obrigatório, determinando a distribuição equitativa de trabalho e tornando ilegal essa ideia de ter um avulso fixo, né? Ou é um avulso ou fixo. A Lei de Modernização dos Portos só prevê aquelas duas modalidades, né? Ou é avulso ou vínculo permanente. O avulso pressupõe essa troca de empregadores, não pode ser um avulso fixo, né? As coisas são feitas com escalação. Então é ilegal a manutenção dos chamados conferentes credenciados, mesmo em norma coletiva, porque viola o rodízio legal e discrimina trabalhadores. A jurisprudência também confirma que norma coletiva não pode contrariar a lei. Se o empregador quiser um avulso fixo, que contrate ele com contrato de trabalho por prazo indeterminado nos termos do artigo 40 da Lei dos Portos. Outra coisa é essa imbricação que existe entre conferência e carga. Né? Antes da Lei de Modernização, haviam duas operações do porto. A estiva, que era privada, né, portanto dentro do navio, e a capatazia, que era a parte estatal. Então a estiva dentro do barco era feita pelo operador portuário e já no porto a capatazia era feita pela Companhia das Docas. Né? Então, como tinha essa mudança de responsabilidade, existiam duas conferências. A gente tinha uma conferência no navio e outra no cais. Para sair da iniciativa privada e passar para a pública, era necessário que houvesse duas conferências. Atualmente, o operador portuário é responsável pela carga durante todo o processo, porque agora tanto a parte de dentro do navio, que é a estiva, quando ele passa para o porto, que é a parte de capatazia, também é atividade privada. Né? Nenhuma dessas atividades hoje em dia é pública mais. Então basta uma conferência única no recebimento da carga. Esses conferentes de capatazia, que eram empregados da Companhia das Docas, né, eles têm registro no ódimo, mas suas atividades são distintas da conferência da carga e descarga de navios. Ele era um tipo específico de conferente de capatazia, que ele só verificava, fazia parte daquela ideia que tinham duas verificações. Né? Embora eles tenham aptidão potencial, esses trabalhadores só poderão atuar como conferente de carga e descarga após a implementação da multifuncionalidade. Então, eles eram os conferentes específicos. Para serem conferentes gerais, é preciso a implementação da multifuncionalidade. Então, enquanto não disciplinada coletivamente a multifuncionalidade, os conferentes de capatazia só têm direito legal à escalação para serviços correlatos à capatazia. Né? Então, esse conferente de capatazia, até essa implementação, ele pode ser escalado como capataz, mas não como conferente. Né? Só poderão atuar como conferente depois da implementação da multifuncionalidade. Para terminar nossa aula, queria falar sobre dois temas aqui, duas menções. Né? A primeira é a relação entre insalubridade e aposentadoria especial. O trabalho no porto atualmente não é considerado genericamente insalubre, vai ser preciso comprovar ali que a pessoa trabalhou com agente nocivo o tempo todo através do PPP, né? Que é o perfil profissiográfico previdenciário. Lá no curso da Codemate a gente explica mais a diferença entre PPP, LTCAT e outras coisas. Não basta mais você ser da categoria profissional.
A outra coisa é a prescrição do trabalho avulso. A Lei 2.815 colocou prazo prescricional de 5 anos, limitado a 2 anos, após o cancelamento do registro no ógmo. A doutrina criticou, né, essa ideia porque não é um trabalho continuativo, né? Então a doutrina entende que não era para ser feito caso a caso, né? Em vez de contar da extinção da matrícula, contaria de cada um dos trabalhos feitos. Contudo, a FENOP questionou isso na ADI 5132 e o STF julgou improcedente, entendendo que o ógmo é o ente ao qual o avulso se vincula de forma estável. Né? Então, o STF viu ali uma continuidade, sendo assegurado considerar esse vínculo para efeitos de contagem prescricional. Por fim, eu coloquei aqui tentei fazer aqui um desenho para a gente lembrar, marcar na sua cabeça. Capatazia, veja que o navio está aqui atrás paradinho, ó, tá vendo? A capatazia não é no navio, tá? A capatazia é fora, é no porto. A estiva é a operação que faz dentro do navio, a parte que é a bordo, nos porões, aqui não está tão claro isso não, mas é dentro do navio. O conferente de carga é autoexplicativo, né? O conserto também, a carga quando vem avariada, vigilância em embarcações e o bloco que faz batimento, conserto da embarcação, etc. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui. Espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.